Bom, então, boa tarde a todos. Tentei fazer aqui a gravação pelo YouTube e não estou conseguindo. Mas, de toda maneira, vou gravar aqui pelo Zoom e depois vou disponibilizar a gravação para alguns colegas que tiveram problemas e que pediram. Então, no seminário de hoje, nós vamos continuar nesse debate sobre o método dialético, a exposição dos parágrafos deste texto condensado sobre a ideia absoluta, e que Hegel expõe o seu método. E hoje, nestes parágrafos de 18 a 25, Hegel continua explicitando o método dialético e referindo ele ao sistema, né? Então, nós vamos ler e entrar nesses textos com a apresentação do Carlo Paim e depois também, se tivermos tempo, vamos destacar alguns pontos daqueles comentários que o Christian fez naqueles diálogos que nós fizemos. Então, queres compartilhar, Carlo, teu PowerPoint? Claro. Deixa eu só ver aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Carlos. Bom, então tá. Posso começar? Sim. Então tá. Boa tarde a todos, professores, colegas. Então hoje eu vou apresentar aí para vocês o método dialético e o sistema, tá? Conforme o material disponibilizado do professor Iber. Gente, aqui nós vamos ter então duas partes que vão ser apresentadas, e eu estava já comentando com o professor Ademir. Essa segunda parte, que é a estrutura do desenvolvimento lógico ao todo, eu tive uma dificuldade com ela, e que eu acho que a melhor forma da gente lidar com isso é nós fazermos a leitura dos parágrafos. Por quê? Já vou mostrar aqui nas referências. Por um lado, o professor Iber fez um comentário bastante breve sobre esses capítulos, que eu acho completamente justificado, dada a temática, tanto do Manual 2 quanto do método dialético, segundo o capítulo conclusivo da lógica hegeliana, do professor Iber. Mas, então, eu acho que aqui, para o escopo dessa apresentação, ficaria muito curto, dado a importância dos parágrafos e mesmo o volume deles. Por outro lado, os comentadores que eu comentei, aos quais eu recorri, aqui eu citei o Carlson e também o McTaggart, mas também vi alguns outros, se dava o contrário. Se transformava numa discussão muito ampla, um balanço de toda a obra, e que, no meu entender, extrapolaria muito o escopo dessa aula, o tempo dessa aula e a minha capacidade de apresentador aqui para vocês, tá, gente? Então, a minha sugestão é que eu fiz slides correspondentes a esses parágrafos do segundo tópico, mas acho prudente que nós leiamos eles na sua integralidade e façamos uma discussão. Isso aí é a minha sugestão. Então, mas aí nós podemos ver. Bom, mas isso é a segunda parte, e vamos começar pelo começo. Então, a transição da primeira à segunda tríade dialética. Relembrando, na aula anterior nós vimos com a professora Rochelle a primeira tríade dialética. Essa tríade tinha mais ou menos essa forma que eu esquematizei.
ela se iniciava com um universal, que é um primeiro imediato, que é conceito. Este conceito, ele se mostrava outro de si mesmo. Quando olhado mais de perto, ele se mostrava um mediado, um negativo, que é real. E assim, então, nós passamos do início da tríade para o seu segundo momento de mediação. Esse negativo, por um lado, ele, no meu entendimento, seria mais ou menos o seguinte. Por um lado, esse negativo, ele é outro que o primeiro. E, nesse sentido, ele exclui, repele o primeiro. Ele é um diferente. Mas, por outro lado, ele medeia e é mediado por este primeiro. E, nesse sentido, o inclui, contém ele. Então, o professor Iber aponta essa contradição, que o negativo, simultaneamente, inclui e exclui o primeiro. E essa contradição é, então, uma segunda negação, ou, como Hegel dirá, uma negação absoluta. É um momento de negação da negação. Tá? E isso aparece ainda dentro desse segundo momento. Tá? Isso é um pouco importante, eu já comento. Então, com a negação da negação, ocorre a suprassunção da negação. O retorno à imediatidade. Então, relembrando, um primeiro imediato, que era conceito, mostra-se mediado, Hegel associa à realidade, e pela suprassunção dessa realidade, dessa mediação, ele retorna como imediato, mas como um segundo imediato. Sim. Veja, Carlo e também colegas, é muito importante entender essa tríade dialética que contém no meio, digamos, no mediado e mediante, essa dualidade, pode-se dizer. Né? E podemos dizer que essa tríade, na verdade, já é um quádruplo. Né? Já tem a quadruplicidade. Porque no segundo momento nós temos um desdobramento, né, deste negativo como dois negativos. É muito importante isso que você disse, que até eu andei debatendo com o Christian, por que ele usava o termo autoexclusão, que a rigor os comentadores não usam muito esse termo, né? E ele explicou, se vocês estão bem lembrados, que a autoexclusão é exatamente este momento em que há o engate do processo para o segundo imediato. Né? E me parece que esta duplicidade, esse desdobramento no momento segundo é de fundamental importância para superar esta visão exterior que Hegel diz, esta visão mecânica, ou que ele diz superficial da dialética. Nós poderíamos simplesmente ser algo quantitativo, tese, antítese, síntese, o que Hegel sempre critica. Então, essa esse desdobramento da mediação é fundamental no método dialético, né? Porque ele mostra que é o momento
da reflexividade do próprio imediato, enquanto mediado, mas que o Christian disse, ele fornecia aquela metáfora do divino e do demônio. Mas vocês estão bem lembrados do último comentário. Quer dizer que a autoexclusão seria aquilo que poderia ser a divisão, o rompimento do método. Não é? Quer dizer, aquilo que poderia ser o permanecer no entendimento, não na dualidade, mas no dualismo. Então, é o momento de autoexclusão deste dualismo, desta desunião imanente no objeto em questão. Então, vejam que é fundamental compreender este método dialético com esse momento da mediação em desdobramento, como mediado e mediante. Né? Então, essa triplicidade, na verdade, é uma quadruplicidade, porque se nós somarmos aqui o primeiro imediato e mais os dois momentos mediadores, nós vamos ter o segundo imediato como quarto momento. Né? Então, vejam que o primeiro imediato e o segundo imediato não são iguais. O primeiro imediato é o abstrato e o segundo imediato já é o concreto, aquele que já carrega todo o desdobramento do movimento do conteúdo. Então, essa é a observação que eu gostaria de fazer. Perfeito, professor. O professor, justamente em consonância com o que o senhor está dizendo, comenta que, caso permanecesse na contradição da realidade, se permaneceria na oposição do conceito e da realidade. Se estaria diante da irracionalidade destituída de conceito da realidade. Então seria o que o senhor comentou, esse dualismo, de um para um lado e outro para o outro. Tá? E outra coisa que o senhor apontou, e a qual nós vamos retornar já já, é que esse terceiro movimento, o segundo imediato, ele é, assim como o primeiro, um imediato. Mas eles são diferentes, porque esse segundo imediato é, na verdade, alcançado através da suprassunção da mediação. Então, ele é um ele é um imediato, mas ele é um imediato enquanto unidade de imediato e mediado, de imediatidade e mediação. Então, ele carrega essa diferença crucial em relação ao primeiro imediato, mas a isso nós já vamos retornar, tá bom? Sim. Então, o professor Iver faz esse esquema que nos ajuda a entender todo esse movimento. Então, uma coisa só antes, pessoal, vou voltar aqui rapidinho, que eu queria apontar, porque eu vou, só para fins de que não haja confusão, Sim. dessa nomenclatura aqui a qual eu aderi, tá? Que é do algarismo romano, seguido pelo numeral árabe, tá? Então ali o primeiro imediato é o 1 romano ponto 1, né? O que é isso? Só para não gerar confusão, porque vocês vão ver isso ao longo dos slides, tá? O numeral romano é o número da tríade dialética em que nós nos encontramos. Então aqui é o esquema da tríade 1, portanto tudo segue o numeral romano 1, tá? O numeral árabe é o movimento em que nós estamos. Então o primeiro da primeira tríade é o primeiro imediato. Isso pode gerar um pouco de confusão, porque percebam o seguinte, o terceiro da primeira tríade é o segundo imediato. Entenderam que isso pode gerar um pouquinho de confusão, porque o terceiro é o segundo, mas eu acho que se... Sim, mas dá para entender também, você observou muito bem, esse número 1 romano significa que é o mesmo objeto
a mesma realidade, a mesma categoria que está em movimento. Então, isso é muito importante. Né? Não são duas coisas, mas é Sim. esta categoria que está se entrando nesse movimento dialético. É uma única realidade em movimento com momentos diferentes. Então, Perfeito. isso é muito importante, isso que o professor Iber coloca, né? O romano se repete, embora se conte 1, 2, 3, os momentos, mas o movimento é da mesma realidade, da mesma categoria. Perfeito. Então, eu só peço para que não se confundam, por exemplo, que o segundo imediato é o terceiro movimento, para não se perderem nesse do segundo, que é o terceiro e tal. Mas isso é relativamente tranquilo. Então, ainda relembrando, tudo isso daqui é da aula anterior, tá pessoal? Sim, é muito importante fazer essa recapitulação. Isso, porque na verdade a continuidade vai ser muito similar. Tá? Então, relembrando, o primeiro movimento era o conceito. Ele é associado ao positivo, eu coloquei aqui o primeiro positivo, em oposição ao segundo positivo que acontecerá lá no terceiro movimento. Ele é o imediato e ele é o universal. O segundo, que é a realidade, ele é, como o professor bem comentou, tanto o primeiro quanto o segundo negativo. Ele é o mediado, mas também é mediador. Ele é tanto mediado pelo conceito quanto mediador do conceito. E ele é o particular. E o terceiro, eu coloquei aqui que ele é a verdade. O professor Iber, no esquema, ele escreveu por extenso. O terceiro é a unidade do conceito e da realidade. Mas isso equivale, no jargão hegeliano, à verdade. Tá? Então, nós temos esse movimento do conceito para a realidade e para a verdade. Certo. O terceiro é também... Desculpa, só para citar aqui, o terceiro é também o segundo positivo, o segundo imediato e o singular, o sujeito, e também poder-se-ia dizer, como o professor Gemir disse, o concreto. Pode fazer teu comentário, professor. Sim, eu chamo a atenção nessa última linha, onde está o universal, o particular, o singular, né? Que é o silogismo, né? Que é o conceito, na verdade. O conceito da lógica do conceito que nós estamos estudando imediatamente é o universal, o particular, o singular. E depois nós temos o juízo e o silogismo. Né? Se vocês observaram nos comentários, e mesmo nesse esquema, no comentário da sessão passada, como aqui neste comentário, o professor Christian ignora a questão do silogismo. Então, há uma certa viés de leitura nisto, né? Não sei se vocês observaram que o professor Christian ele contesta a ideia de que o conceito possa estar dentro da realidade. Quer dizer, que o conceito, enquanto silogismo, esteja atuando dentro do real, ele diz que isso é mistificação, é metafísica do conceito. Né? Mas vejam que Hegel, permanentemente nos parágrafos que nós lemos, ele faz menção ao silogismo. Né? E exatamente ao silogismo no sentido de que há a primeira premissa, a universal, a mediação e a conclusão. Né? A segunda premissa. Então, é esta última linha, o universal, o particular, o singular,
E até nos parágrafos, nós podemos retornar a isto, quando o parágrafo 24, né, que fala da personalidade pura, né, é esse sujeito, esse singular. Né? Então, é muito importante, embora na leitura do Christian está escamoteado, é muito importante levar em conta isso que o Hegel tematiza também do silogismo. Né? E a controvérsia, eu acho que não só o professor Christian encara dessa forma, né, professor? Nos comentadores que eu vi, era uma coisa impressionante, assim, ali é um campo de batalha mesmo. As visões contrastantes, uma se chocando com as outras, de uma forma bem direta. Achei muito interessante, na verdade. Infelizmente, foge um pouco aqui do alcance da minha apresentação, mas eu acho muito rico o debate. Claro, muito, muito importante, né? E é bom que tenha essa possibilidade de muitas leituras, né? Uhum. Bom, então, mais ou menos estamos de acordo aqui com relação a este esquema e a este modelo da primeira tríade dialética. Tá? Nós vamos retomar ele agora na abordagem da segunda tríade. Então, agora, propriamente, entramos na transição da primeira para a segunda tríade dialética. O resultado da primeira tríade, que era o terceiro da primeira tríade, ou o segundo imediato da primeira tríade, é a forma suprassumida do anterior. Hegel dirá: o todo que entrou em si mesmo e é consigo idêntico. Ele é um segundo imediato pela suprassunção da mediação, aquilo que nós estávamos comentando. Ele é também um imediato, mas ele não é um imediato idêntico àquele primeiro, que não tinha passado por essa unidade com a mediação. Hegel dirá no parágrafo 18: como relação simples consigo, ele, o resultado da primeira tríade, é um universal e a negatividade que constituiu a dialética e a mediação do mesmo, nessa universalidade se juntou igualmente na determinidade simples, a qual novamente pode ser início. O que está sendo dito aqui? O resultado da primeira tríade, que inclui a negatividade, ele termina como uma determinidade simples que pode novamente ser tomado como ponto de partida para um novo movimento dialético. Então, no nosso esquema aqui, o nosso resultado, que foi o segundo imediato, é tomado como o primeiro imediato de uma segunda tríade. Continua o Hegel no parágrafo 18. Quer comentar, professor? Sim, não, vamos depois, no final. É muito interessante esse esquema aqui que você está mostrando, né? Transição da primeira à segunda. Vai voltar depois, né? Agora, a ele tal como está, não. Ele vai aparecer adaptado, ele vai aparecer, na verdade, o esquema da segunda tríade, que é semelhante, mas não idêntico. Sim, veja então que aqui no parágrafo 18, Hegel está começando exatamente... nós alcançamos um resultado já, né? No parágrafo 17, que é esse segundo imediato, como muito bem você comentou. E agora nós partimos, e você mostrou muito bem aqui no esquema, para o 2 romano, né? Uhum. E é o primeiro imediato. Veja que interessante isto, esse esquema está muito bem posto, né? Bem feito. Quer dizer, quando nós chegamos aqui no segundo imediato, nós temos um imediato concreto, né? Mas, quando entramos no segundo romano, ponto 1, ele fala aqui, o Hegel, do
da imediatidade simples. Quer dizer, nós começamos um primeiro imediato abstrato, uma nova rodada, né? E depois, no final desse parágrafo 18, ele vai falar em base, né? A nova base, quer dizer, o universal imediato que vai começar de novo o seu processo de método dialético. Né? Então, está muito bem posto aqui, é a segunda rodada, né, do método dialético. Então, aqui é muito importante isso que você representou aqui, né? Isso, e como o professor reparou, então, a transição do simbolismo dos algarismos romanos, né? Então, passamos agora para o 2.1. Bom, mas então, indo mais para o fim do parágrafo 18, diz o Hegel, o método da verdade que compreende o objeto é, certamente, como foi mostrado, ele mesmo analítico. O negrito é meu, tá, pessoal? O negrito é meu. O método é ele mesmo analítico. Ele permanece pura e simplesmente no conceito, mas é, de igual modo, sintético, pois o objeto é determinado dialeticamente pelo conceito e como outro. O método permanece na nova base, na segunda tríade, mas sua determinidade como conteúdo é, por conseguinte, não mais algo meramente acolhido, mas algo derivado e comprovado. Professor, caso o senhor esteja acompanhando, ou os colegas também, caso estejam acompanhando no livro, eu fiz ali um pequeno corte no parágrafo, e por isso pode dificultar um pouco o acompanhamento. Mas, o que está sendo dito é, em primeiro lugar, olhem que interessante como o método ele é simultaneamente analítico e sintético. Ele é analítico enquanto permanece puramente no conceito. Ele é sintético enquanto o objeto é determinado dialeticamente pelo conceito e como outro. Então, ele é simultaneamente ambos. E como o professor bem disse, com relação à base. Na nova base, o método permanece, mas a sua determinidade como conteúdo não é mais algo meramente acolhido, o que o professor comentou. O início da primeira tríade, ele era abstrato. E ele era esse algo meramente acolhido. Na nova base, no início da segunda tríade, não. Ele aparece como algo derivado e comprovado. O professor Iber dirá algo deduzido, na medida em que ele é o resultado da primeira tríade. Então, novamente, aquela diferença que nós tínhamos apontado sobre o início da primeira tríade e o início da segunda, pois o início da segunda é um imediato enquanto supra-assunção da mediação. Veja, só um momento eu gostaria de destacar, que você até colocou em destaque ali, analítico e sintético, né? Porque o Hegel diz, na metade desse parágrafo 18, diz assim, contudo, o método da verdade, né? O método da verdade que compreende o objeto, né, é ao mesmo tempo, e como você escreveu ali, é analítico e sintético. Vocês se lembram que nós vimos a ideia do verdadeiro, que tinha as duas abordagens, analítico e sintético, e que o que Hegel, na verdade, quer dizer aqui com este analítico e sintético? Que quando ele diz a diferença concerne unicamente a relação da base enquanto tal. Essa é agora, quer dizer, a base, né? Igualmente uma base na sua imediatidade, mas apenas na forma. Ao mesmo tempo, era resultado, né? Agora, quer dizer que este método
essa identidade que se diferencia. Analítico nesse sentido. Essa identidade que não é só uma forma conforme a visão de uma lógica representativa, mas é a análise enquanto diferenciação desta base, esse universal. E na medida em que ele, realizando, passando do primeiro para o segundo, ele, através do mediato e do mediante, ou do mediatizante, ele está já realizando a síntese. Quer dizer, ele está realizando a suprassunção. Então, ao falar assim, quando ele diz na última frase, mas é algo derivado e comprovado, veja que é muito importante. Porque todo este movimento deste resultado, que agora começa um novo processo, ele foi derivado, deduzido, de modo analítico e sintético, e comprovado. A prova é exatamente este movimento de dedução analítico e sintético ao longo do sistema. Quer dizer, ao longo da doutrina do ser, da essência e do próprio conceito. Então, esse parágrafo do 18 é muito importante nesse sentido, né? Eu também prefiro, ao invés de derivado, bom, é a mesma coisa, mas eu prefiro dedução, né? Foi deduzido, né? Embora o professor Orsini, ele queria se demarcar do kantianismo, né? Kant que fala muito da dedução das categorias. Então, ele preferia usar o termo derivado, né? Para fazer essa diferenciação. Muito bem, alguns colegas querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Por favor, não hesitem em se manifestar. Então, podemos prosseguir. Carlos. Perfeito, professor. Então, agora, estamos na segunda tríade dialética, né? E no parágrafo 19, Hegel continua. No que concerne ao conteúdo da primeira tríade, o início teve de ser inicialmente para o método totalmente indeterminado. A este respeito, ele aparece como a alma apenas formal, para a qual e através da qual o início estava determinado totalmente e unicamente segundo sua forma, a saber, como o imediato e o universal. Através do movimento demonstrado, o objeto adquiriu para si mesmo uma determinidade, que é um conteúdo, porque a negatividade que se juntou na simplicidade é a forma suprassumida e, enquanto determinidade simples, contrapõe-se ao seu desenvolvimento, inicialmente a sua própria oposição frente à universalidade. Aqui, pessoal, acho que cabe chamar atenção para várias partes. Em primeiro lugar, essa diferenciação de que o método aparece como apenas formal. E isso Hegel vai se alientar no parágrafo seguinte. Mas, pelo que eu entendi, o professor pode me corrigir se eu estiver errado. Ali onde diz a alma, ele aparece como a alma apenas formal. Ele, o método. Tá? E ele ganha determinidade, conteúdo, na medida em que ele agrega a negatividade no resultado.
Muito bem. Uhum. Tá? Então, aqui é muito bem, porque na sua imediatidade, ele tem a forma, mas o conteúdo ele vai adquirindo à medida em que ele vai se automovimentando, né? Então, isso é muito importante, isso que você, essa negatividade, essa reflexividade do próprio método, ele vai se dando conteúdo. E aparece, então, eu vou mostrar aqui de novo as tríades anteriores, tá? A tríade anterior. Aparece, então, tanto o primeiro imediato quanto o método propriamente, eles aparecerão como, de certa forma, imperfeitos. E isso justifica o que se dirá aqui ao final do parágrafo 19. O resultado, que é a simplicidade da forma suprassumida, ele vai ser agora contraposto ao seu desenvolvimento. Então, este resultado, que é o primeiro movimento da segunda tríade, o doisinho ali em algarismos romanos ponto 1, o primeiro imediato, vai ser contraposto a quê? A tríade anterior inteira. Uhum. Tá? Uma nova universalidade, né? Uhum. Sim. Então, e agora vai ficar bem mais claro nas palavras do próprio Hegel, tá? Então, saímos do parágrafo 19, vamos para o parágrafo 20, eu acho que vai ficar bastante... Espera, eu quero comentar ainda aqui sobre o parágrafo 19. Tu já vais para o 20? Na sequência, eu vou para o 20. Porque Sim, eu tá. acho que o 20, de certa forma, completa o 19. Mas veja o seguinte. Esse parágrafo 19, a primeira frase é extremamente importante. Veja o que diz aqui Hegel. É somente aqui que o conteúdo do conhecer entra enquanto tal no círculo da consideração. Porque ele agora, enquanto derivado, deduzido, pertence ao método. Através desse momento, o próprio método se amplia até um sistema. Então, este parágrafo introduz a relação entre método e sistema, que é o objeto deste, sobretudo, aquilo que nós estamos tratando nesse seminário de hoje. É o método e o sistema. O método articula e entra no movimento do sistema. É muito importante essa parte da frase inicial, porque ele diz aqui, o conteúdo, ele entra enquanto tal no círculo. Quer dizer, nós nós tivemos um resultado e na sua imediatidade, novamente, vai começar um círculo. Né? E vai ser círculo de círculos o sistema. É isto que ele está dizendo aqui nesta primeira frase. Duas coisas importantes. Né? O conteúdo que vai formar círculos. Cada novo conteúdo é um novo círculo. Né? Através desse método e que formará o sistema. Veja? Então, vejam, colegas, isto é fundamental. Né? Que este conteúdo que vai formando círculos com este método dialético que vai sendo esta pua que vai entrando, penetrando cada vez mais profundamente e formando este sistema. Perfeito. O Hegel vai remeter ainda, várias vezes, né, nas próximas páginas, a figura do círculo, né, e dos sucessivos círculos. Para os colegas que queiram acompanhar no livro, esse parágrafo 19 é o último parágrafo da página 328. Tá? E agora nós entraremos no 20, que é o primeiro parágrafo da página 329.
Mas como eu te comentei, professor, eu acabei pegando fragmentos aqui dos parágrafos para nós fazermos Está nosso comentário. Está Desculpe, o que foi? excelente. Ah, Está perfeito. excelente. É que como esses Assim parágrafos são como... os finais, eles são também os derradeiros, né? Então é muito difícil a gente cortar qualquer coisa. Sim, não, mas eu exatamente estou aqui para juntos irmos fazendo essa complementariedade, né, no comentário e também em aspectos que são importantes, né? Perfeito, te agradeço. Bom, então eu julgo que o parágrafo 20 ele complementa bastante bem aquilo que eu discuti no parágrafo 19. E diz: na medida em que, agora, essa determinidade é a verdade próxima do início indeterminado, ela critica esse mesmo como algo imperfeito, bem como o próprio método que, partindo dele, era apenas formal. Então, a determinidade simples que resultou da primeira tríade é, na segunda tríade, figura categorialmente transformada. Então, na medida em que eu vou voltar aqui para o nosso esqueminha, pessoal. Na medida em que no terceiro movimento nós chegamos à verdade, essa verdade critica, digamos assim, retroativamente, o primeiro, que aparece agora como imperfeito, e o método como um todo. O método do qual ele é resultado como um todo. Então, segundo o seguinte esquema. Assim. Então, na segunda tríade dialética, nós teremos como o primeiro imediato o resultado da primeira tríade. Aquela forma suprassumida, aquela determinidade que se alcançou. Como segundo movimento da segunda tríade, que compreende o primeiro e o segundo negativo, nós teremos como primeiro negativo o primeiro imediato da primeira tríade. E como segundo negativo, aquele par negativo da primeira tríade. Então, dessa forma, a que se contrapõe na segunda tríade o primeiro imediato? A toda a tríade anterior. A todo o desenvolvimento que chegou a ela. E, nesse contrapor-se ao seu próprio desenvolvimento, nós chegamos a um segundo imediato, a um novo resultado, que não é igual nem ao primeiro nem ao segundo. E assim nós nunca temos a repetição do mesmo resultado. Assim nós temos um movimento progressivo. Esse resultado da segunda tríade dialética será, por sua vez, como aconteceu na primeira, o início de uma terceira tríade. E assim por diante, os resultados derivados, deduzidos, são contrapostos ao seu desenvolvimento. Então, nesse sentido, o movimento ele é retroativo. Ele vai tendo como oposição o seu próprio desenvolvimento. Sim. Você vai passar adiante ou você vai voltar no parágrafo 20? Não, no parágrafo 20 eu não vou voltar. Então, eu gostaria ainda de destacar aqui no parágrafo 20 isso que você falou no final, né? A questão do para trás e para frente. Vocês vejam, Carlos, que aqui, quando Hegel, Antônio, queres ler para nós ali no professor? Ei. Desculpa, eu tenho mais um... falei errado, eu tenho mais um adendo aqui sobre o parágrafo 20, sim. Sim, porque aqui nós temos um ponto fundamental, que é a questão do para frente ao infinito, e ao mesmo tempo essa refontalização do método, né? É um movimento que vai à frente e que se refontaliza
no fundamento. Né? Perfeito. Então, eu faço aqui esse comentário. Se o senhor quiser, o senhor complementa, então. Pode ser? Mas era bom ler isto, para a gente ter presente esse texto. Podemos ler. Ah, você tem aqui no slide, então leia ali. Ah, é essa parte mesmo que o senhor queria? Se fala do... Ah, não, é do 20 ali. Não. Então, isso pode ser expresso. Eu gostaria que desse virar para baixo, que é muito importante, né? No parágrafo. O Antônio pode nos ajudar, eu acho. Parágrafo 20, professor? Mas pode... Bom, se tu quiseres ler naquela parte que diz... mas se tu quiser ler todo, também não tem problema. Acho que é bom nós termos presente isso. Fica melhor lendo todo. É. Na medida em que agora essa determinidade é a verdade próxima do início indeterminado, ela critica esse mesmo como algo imperfeito, bem como o próprio método que, partindo dele, era apenas formal. Isso pode ser expresso como a exigência doravante determinada de que o início, por ele mesmo ser um determinado frente à determinidade do resultado, não deve ser tomado como um imediato, mas sim como um mediado e um derivado, o que pode parecer como a exigência do infinito progresso que vai para trás. Desculpe. O que pode aparecer como a exigência do infinito progresso que vai para trás na prova e no derivar. Bem como, a partir do novo início que é adquirido, através do percurso do método, surge de igual modo um resultado de modo que a progressão igualmente avança para frente ao infinito. Isso. Veja que é muito importante isto que Hegel está dizendo aqui, que essa questão, nós já temos um resultado, né? E agora ele diz, nós vamos ter um novo início. E esse resultado, ele já é um mediado, né? É isso que ele diz aqui. Mas sim como um mediado, um derivado. Aquilo que agora vai ser o novo início, que é o positivo 2 ou o imediato 2, ele já foi mediado. Ele já é um resultado, já foi deduzido. Né? Então, por isso que aquilo que era da tríade anterior era ainda, de certa forma, imperfeito, que agora ele vai se aperfeiçoando, vai melhorando nas suas determinações, nesse progresso que vai para frente. Né? O progresso significa que ele vai adquirindo novos conteúdos infinitamente. Né? Ele está sempre para frente, o progresso, mas, ao mesmo tempo, esse progresso é um retornar para a imediatidade. Sempre é um retornar para buscar uma fundamentação, quer dizer, no universal. Então, ao mesmo tempo em que vai se avançando, ele vai retornar, significa que ele vai se refletindo, na verdade. Eu prefiro isso. Quer dizer, vai havendo esse avanço, esse avançar permanente de novos conteúdos e, ao mesmo tempo, ele vai se retornando, quer dizer, vai refletindo. É essa mediação que vai permanecer. Os franceses dizem uma palavra muito interessante, ressourcement. Essa voltar à fonte, beber novamente na source, na fonte, é esse refontalizar-se, se pudéssemos dizer em português, através dessa reflexividade. Método dialético. Né? Então, isso é muito importante. Isto, Carlos e os colegas. Né?
Se alguém tem algum comentário, se não podemos seguir. Professor, nós, na verdade, agora já chegamos naquela parte da apresentação que eu comentei inicialmente e que eu fiquei como que numa sinuca de bico. Ah, é? Porque parece que nós estamos um pouco restritos à própria leitura dos parágrafos. E eles são parágrafos curtos, que não permitem muito que nós selecionemos partes mais ou menos importantes, tá? São parágrafos derradeiros e que, se nós recorrermos aos comentadores, são parágrafos que vão abrir um leque de interpretações gigantesco. Então, então é justamente nessa parte aqui que eu quis comentar que talvez seja mais interessante que nós agora recorramos à leitura conjunta desses parágrafos inteiros. Claro. É importante para podermos, porque eles são de uma densidade, né, de uma força que é incontornável que nós os leiamos. Né? Professor e Carlos, apenas uma observação. Apenas uma observação, não sei se os colegas sentiram isso também, mas ao ler essa passagem do Hegel sobre essa questão do progresso infinito, o quanto isso pode também remeter para a ideia de que, por exemplo, no método filosófico, que em Hegel se traduz em método dialético, isso possa não levar a uma verdade, não é? Ou seja, o quanto que isso pode... Possa levar o quê? Não a alguma verdade, ou seja, alguma descoberta, alguma verdade no sentido de que isso nos traga algo, não é? Inclusive enquanto evolução, enfim, para o homem, enfim, que a gente possa pensar, mas enfim, eu fiquei com essa questão porque, por exemplo, eu estou desenvolvendo o meu artigo do semestre, o Hegel na enciclopédia vai criticar alguns intérpretes dele e de que não teriam, por exemplo, utilizado esse método que trabalha o conceito, que retorna a fonte, vamos dizer assim, como o professor colocou, que os franceses disseram, e então, nesse sentido, não conseguem compreender a fundo o que seria essa ideia de sistema em Hegel. Não seria um mero fluir, mas um processo que tem a sua verdade, mas não é essa verdade formal. Não sei se algum colega reparou isso, ou se até nessa tentativa de buscar algo para além do texto, né? Eu faço esse comentário. Sim. Uma coisa também que me ocorre, que de repente eu posso juntar com a pergunta aí do nosso colega Ivan Kreuzberg, é que me parece que esteja sendo debatido aí algo muito próximo do problema em epistemologia que leva ao chamado trilema de Munchausen, ou os topos de Agrippa, né, em que, ao tentar justificar uma suposta verdade, tu acabas caindo ou em dogmatismo, ou numa má circularidade, da repetição sempre do mesmo, ou no infinitismo, no regresso infinito a infinitas causas a infinitos fundamentos, né? Então, me parece que, de certa forma, tem aí uma revelação do Hegel tentando uma abordagem mais ou menos coerentista, tentando dar conta disso, mas tenho medo de estar extrapolando o texto. Então, se o professor quiser comentar alguma coisa. Sim, veja que isso que você disse do trilema de Munchausen, que aqui, neste método que nós estamos vendo, as três questões que você levantou. Primeiro, o dogmatismo. Nós não temos aqui um postulado dogmático. Ele não parte de nenhum postulado. É partir do imediato, de qualquer conteúdo, de qualquer categoria, de qualquer realidade. Não há postulado. Segundo, não há um círculo vicioso, porque essa reflexividade ela sempre é portadora de novos conteúdos. O método, sim, é esse que você
que nós vimos que Hegel está expondo aqui o método dialético na sua triplicidade quadrupla, né? Pode ser na sua quadruplicidade. O método, sim, ele é permanente, é a forma permanente, né? Mas que vai se determinando sempre em ampliação, né? Esse é o termo que vai começar a entrar no 24, né? Que ele vai dizer Erweiterung, né? Quer dizer, é uma ampliação que não é só quantitativa, mas é no sentido de uma determinação de conteúdos novos, não é uma repetição, né? Essa ampliação de conteúdo. E terceiro, não é uma má infinitude, no sentido assim do ceticismo tout court, mas aqui nós temos sempre um resultado. É isso que nós vimos que Hegel critica na dialética vulgar, que fica sempre sem chegar a um resultado, sem chegar a uma determinação. Quer dizer, há essa quadruplicidade, mas ela sempre chega a um imediato segundo. E esse imediato segundo, como resultado, já é uma conclusão provisória, porque vai começar uma nova imediatidade. Mas, quer dizer, você fecha o círculo. Então, não é uma má... É o que vai falar, ele vai falar depois, né? No parágrafo 21, ele vai criticar exatamente o progresso infinito, a má infinitude. O começo do parágrafo 21 vai tocar exatamente nesse problema. Então, veja, Ivan, que isso que você coloca é muito importante. Isso que o Carlo pontuou desse dilema de Münchhausen, que, na verdade, Hegel enfrenta os três problemas, né, mencionados aqui nesse trilema, né? E me parece que ele consegue dar uma resposta consistente. Muito interessante. Eu chego a citar aqui, professor, o iniciozinho do parágrafo 21, que toca nesse assunto, mas, então, se nós vamos fazer a leitura deles, né, integralmente, não sei se algum colega quer fazer a leitura aí desse parágrafo 21, Isso, senão eu posso fazer. Pode ajudar-te, que é bom assim, um pouco a voz. É o segundo parágrafo da página 329. Coragem, colegas. Sim, eu posso ler. Obrigado. Por Álvaro. Posso ler? Vai lá, vai lá. Tá bom. Obrigado. Já foi mostrado frequentemente que o progresso infinito pertence, em geral, à reflexão sem conceito. O método absoluto, que tem o conceito como sua alma e conteúdo, não pode levar a esse progresso. Inicialmente, inícios tais como ser, essência, universalidade, já podem parecer ser tais que têm toda a universalidade e a ausência de conteúdo que se exigem para um início totalmente formal, tal como deve ser, e, portanto, enquanto inícios absolutamente primeiros, não exigem nem admitem nenhum regresso ulterior. Na medida em que eles são relações puras consigo mesmas, são imediatos e indeterminados. Assim, eles não têm certamente neles a diferença que, num outro início desde logo, está posta entre a universalidade de sua forma e seu conteúdo. Mas a imediatidade que aqueles inícios lógicos têm por seu único conteúdo, é ela mesma o que constitui sua determinidade,
a saber, essa consiste na negatividade deles como mediação superassumida. A particularidade dessa dá também a indeterminidade deles uma particularidade através da qual ser, essência e universalidade se diferenciam um do outro. Ora, a determinidade que lhes compete enquanto são tomados para si em sua determinidade imediata, bem como a determinidade de qualquer conteúdo e, portanto, necessita de uma derivação, para o método é indiferente se a determinidade é tomada como determinidade da forma ou do conteúdo. De fato, para o método não inicia nenhuma maneira nova pelo fato de que, através do primeiro de seus resultados, se determina um conteúdo. Com isso, ele permanece nem mais nem menos formal do que antes, pois, já que ele é a forma absoluta, o conceito que sabe a si mesmo e tudo como conceito, assim não há nenhum conteúdo que se contraporia ao método e o determinaria até torná-lo uma forma unilateral externa. Sim? Estamos juntos? Sim, obrigado. Já é isso aí. Pensei que a internet minha caiu. Não, não caiu. Posso continuar? Não, mas terminou o capítulo. Agora é o Carlos que vai. Carlos, tu queres fazer um comentário? Não. Sabe o que é que o professor Iber, bem sucintamente, faz um comentário geral sobre todos esses parágrafos. Então, de repente, nós fazemos a leitura deles, fazemos a nossa discussão e, no final, eu coloco a síntese do professor Iber a respeito de todos eles. Pode ser? Tá. Mas veja o seguinte. Aquilo que nós estávamos comentando há pouco, né? Que o progresso infinito, Hegel, na primeira frase, ele critica, né? Ela é a reflexão sem conceito, que é a má infinitude, né? E ao passo que ele vai dizer que o método absoluto, exatamente, você destacou ali, o método absoluto que tem o conceito, né? Ele com sua alma e conteúdo, né? Ele não pode levar a esse progresso da má infinitude, né? Então, ali ele cita os inícios, o início do ser, da essência e da universalidade. Veja que são as três lógicas, né? Os três livros, a lógica do ser, a lógica da essência e a lógica do conceito. Esses inícios, ele insiste nisso, são indeterminados, são imediatos. Eles ainda não têm conteúdo, né? Mas eles vão se determinando, né? E o que faz este movimento é o método, né? No final, ele diz ali, mas a indeterminidade que aqueles inícios lógicos têm por seu conteúdo é ela mesma que constitui sua determinidade. Então, ele parte da indeterminidade, tanto no começo do ser, como no começo da essência, como no começo do conceito, é essa indeterminidade da universalidade que vai, através desse método, que é uma forma
na verdade. Vai tendo conteúdo, né? Ele diz, é tomada como determinidade da forma ou do conteúdo. No final dessa página 329. Né? E ele diz, de fato, para o método não inicia nenhuma maneira nova, pelo fato de que, através do primeiro de seus resultados, se determina um conteúdo. Para o método, né? E o método é sempre esse método dialético, né? Com isso, ele permanece nem mais nem menos formal do que antes. Mas ele diz, o método é a forma absoluta, o conceito que sabe a si mesmo. E tudo como conceito. E não há nenhum conteúdo que se contraponha ao método. Veja que interessante. O método perpassa qualquer e todo conteúdo. Esse método dialético, que nós vimos na sua triplicidade, na sua quadruplicidade. Então, ele não é unilateral ou externo, mas é imanente aos conteúdos. Está dentro. É ele que é o automovimento, como ele diz, a alma, né? desse progresso do ser, da essência e da universalidade. Então, aqui não há um mal infinito, mas é um progredir com conteúdos novos. Né? Professor? Pois não. E isso que o senhor destaca, de que da indeterminidade dos inícios, só que todos têm essa indeterminidade constituída pela determinidade. É ela mesma que constitui sua determinidade. Eu fico com a impressão... Desculpe, pode falar. Não é algo externo, mas é a própria reflexividade e diferenciação da própria indeterminidade que se determina. E eu fico com a impressão de que todos esses inícios, eles nunca são imediatos no sentido que nós tomamos naquela primeira tríade, que era o imediato abstrato. Eles sempre são imediatos enquanto resultado da suprassunção da mediação. Não sei se eu estou... Sim, correto. Perfeito. Era a minha dúvida. Se a gente vai ver dentro... Sim, Nuno. Só uma observação ou uma dúvida. Então, seria qualquer coisa como qualquer um, colocando a questão no contexto do trilema de Munchausen, portanto, a ideia de que qualquer tentativa de fundar encontra algumas dificuldades e é impossível de levar a cabo. Então, a ideia seria que qualquer fundamento, na verdade, qualquer início, na verdade, ele se dá já como um absoluto, porque no fundo, mesmo quando é indeterminado e imediato, ele de certa forma já já está determinado pela própria discursividade do real, que é traduzida do ponto de vista da ciência da lógica no método dialético, ou seja, qualquer início contém já em si mesmo o método, quer isso esteja já determinado ou não. Ou seja, o começo é sempre dado em absoluto, é uma espécie de decisão absoluta. Tem tudo já contido em si próprio. É uma questão apenas de desdobramento, digamos assim. Não sei se foi isto que... Muito interessante isso que você diz, Nuno. Sim, porque se nós formos ver, por exemplo, vamos tomar o ser, a lógica do ser. Até quando Hegel comenta isto, a grande pergunta é assim, mas o ser é imediato ou ele começa do saber absoluto, do final da fenomenologia do espírito, né? Então,
Hegel até mesmo diz isto, né? Que é quando nós chegamos no saber absoluto, nós estamos no saber puro. Quer dizer que o saber puro carrega todas as mediações desta lógica do espírito, que é um método dialético, né? Então, esse saber absoluto, esse saber puro, no final da fenomenologia, o saber absoluto do final da fenomenologia, é um saber puro. Quer dizer, que se torna imediato, né? Mas que já foi derivado, que já é uma dedução de todo um processo. Então, há uma indeterminação, é um imediato que foi mediatizado, deduzido, mas que é indeterminado. Isso que é importante. Indeterminado quer dizer, ele tem tudo isso que você disse dentro, mas que precisa agora se passar pelo método analítico e sintético. Quer dizer, esse método de diferenciação e de mediação mediante, né? Exato, então ele dá-se absolutamente, e é nesse sentido, mesmo que de uma forma indeterminada, ele dá-se absolutamente, e é nesse sentido que ele não tem nada fora de si próprio, não é? Fora de si mesmo. Ele já tem tudo contido em si, é uma questão apenas de iniciar esse processo de desdobramento, o qual é iniciado justamente pela sua indeterminidade, ou seja, é a sua indeterminidade que é uma espécie de pontapé de saída, não é? Para esse... Não sei se... Se nós pudéssemos dizer, essa é a estratégia de Hegel. Mas acho que a estratégia que foge exatamente de colocar um postulado. Porque se ele colocasse um postulado inicial, isso significaria que ele já teria um pressuposto nascendo, né? Então, ele começa dessa imediatidade, dessa indeterminidade, é uma estratégia que é consistente contra quem fala em dogmatismo ou quem fala em colocar um ponto, digamos, um axioma, né? Sim, Antônio? Acho que tem um aspecto importante aí, que é o ponto de partida todo da lógica é a noção de ser puro. Ser puro é a primeira que aparece. E Hegel diz explicitamente: o ser puro não tem nenhuma determinação e nenhum conteúdo. Então, o desenvolvimento do ser puro não é a explicitação do que está dentro dele já. Ele não contém nada, ele é vazio. Por isso que ele é igual ao nada. Por isso que ele é igual ao nada. Ele é igual ao nada porque ele não tem nenhuma determinação e nenhum conteúdo. E é por isso que é possível estabelecer o devir, a passagem do ser puro para o nada puro e do nada puro para o ser puro. Então, não é que o ser inicial, o conceito inicial, contenha tudo que vai aparecer depois. Ele não tem nada. O que vai aparecer depois vai aparecer sinteticamente, sendo construído sinteticamente, e não porque estava embutido no conceito inicial. Então, acho que esse é um aspecto importante. Sim. Aqui o Magdiel diz metodológico, né? Ninguém começa sem pressupostos, né? O que quer dizer Magdiel? Quando diz supostos, para nós seria pressupostos, né? Antônio, isso é metodológico, somente ninguém começa sem supostos. Ele diz aqui, o Magdiel. O Hegel é explícito, ele diz: a lógica pressupõe a fenomenologia. O pressuposto da lógica é a fenomenologia, o pressuposto da lógica é o resultado da fenomenologia. Sim. A lógica não começa sem pressuposto nesse sentido. Por isso que é um ciclo, né? Por isso que ela as duas se fecham num círculo, né? Uma pressupõe a outra. Então, não é que a lógica começa sem pressupostos. A lógica começa com o pressuposto, que é o resultado da fenomenologia. Não é nesse sentido
que a lógica é sem pressuposto. O sentido em que a lógica é sem pressuposto é que ela não pressupõe nenhum existente, não supõe a existência de nada. Ela começa com o pensamento mais puro possível, que é o ser puro. Não pressupõe que nada exista. Esse é o sentido do não pressupor da lógica. Mas se o resultado acaba por se tornar também o imediato, eu posso perfeitamente começar na ideia. Então, e se eu começar na ideia, e na ideia de um ponto de vista imediato, a ideia será idêntica ao ser, e, portanto, ela terá simultaneamente tudo dentro de si e nada dentro de si. E dessa contradição nasce o devir, e, portanto, voltamos ao início. Ou seja, nós temos de olhar para isto não como um começo, uma espécie de um primeiro e um último, mas como um movimento que está sempre a acontecer. O ser não é o primeiro. O ser é um momento. O nada não é o primeiro. É um momento. O ser é o primeiro da lógica, e a lógica termina no real. Não. Na natureza. Não, a lógica não termina. A questão é essa. Esse términos não é um fim no sentido terminal. Termina a exposição, mas a exposição continua porque ela volta ao início. E nós podemos começar no fim, começar no início do livro. Mas ela não volta pela lógica. Ela volta pela fenomenologia, não pela lógica. Sim, mas tudo bem. Isso é uma... Sim, mas a lógica supostamente uma exposição de todo o tecido do real, não é? Não há nada fora, tudo é imanente, não há nada fora da lógica. Então a fenomenologia está contida também na lógica. Não é? A lógica não alcança o real, a lógica vai até a ideia absoluta. Mas a ideia é o conceito e a sua efetividade, ou seja, ela é real também, num certo sentido de real. Nesse sentido, talvez, do real, no sentido da ideia enquanto real, acho que ele quer dizer, né? Mas, claro, que eu entendo essa questão de que o Antônio quer destacar este ponto do ser puro como ideia, como ser e como nada, que ele está vazio, como Hegel diz, né? E que, claro, que quando você diz, Nuno, que tudo já estaria dentro do ser, que já estaria nessa célula matricial, digamos, né? Ser, nada e devir, tudo ainda está, os conteúdos precisam ser desenvolvidos ao longo de toda a lógica, né? Então, posso fazer uma breve colaboração? Sim, só um pouquinho. O perigo de dizer que tudo estaria já dentro do começo, nós poderíamos cair numa teleologia, de que vai se chegar ao fim, né? Se tudo já estivesse aqui dentro no começo, então isso já estaria teleologicamente já determinado, né? Então, mas essa seria uma leitura que iria contra o caráter retrospectivo da posição hegeliana, não é? Porque se olharmos retrospectivamente, de facto está tudo determinado já. E essa é a posição hegeliana, não é? É isso que o distingue até muito do Marx. O Marx o que diz não é só olhando para trás que nós entendemos e descobrimos uma necessidade histórica. Essa necessidade histórica projeta-se para a frente na contradição, na luta de classes, etc, etc. Ou seja, essa dimensão teleológica ela é a construção de um sentido, mas no caso do Hegel seria retrospectivo. Então, de certa forma, poder-se dizer que tudo já estava no começo. Sim, a ideia absoluta se determina no começo, na imediatidade. O problema é quando se passa da lógica para o real. Quer dizer, se a gente imagina que todo o real está contido no ser, a gente está fazendo uma leitura neoplatônica, está identificando o ser com o uno, a partir do qual tudo se expande.
e tudo é emanado do uno, do grande uno inicial, que não é essa a ideia. A ideia da lógica é chegar num ponto onde a lógica para. Está cortando, Antônio. Exatamente a ideia. Então, se tudo está determinado pelo método, é no espaço da lógica, não no espaço do real, não no espaço do efetivo. Não? Então, há uma dualidade substancial, uma coisa é a lógica, outra coisa é a efetividade, e o que pode haver, e eu acho que há, é um monismo lógico, ou seja, aquilo que a gente identifica no real tem a forma que a lógica estabelece, mas é a forma da lógica. Agora, o conteúdo, ele não é dado pela lógica. Então, a lógica não, o ser não contém o real. Hegel não determina como é o real. Hegel determina como é a forma do real. A forma com que a gente consegue racionalmente compreender o real. Mas a gente não consegue esgotar o real, e o real é inesgotável porque é efetivo. E o efetivo ele não tem conceito. O efetivo segue seu próprio rumo. O efetivo não segue a lógica. A gente é que vai correndo atrás do efetivo, da efetividade, colocando formas lógicas em cima para tentar entender o que está acontecendo. Mas essas formas lógicas não controlam o desenvolvimento da efetividade, não controlam a história. A história tem um ritmo e um andamento que a lógica não controla. Está fora da lógica o controle da história. Claro, mas repara como um controle da história significaria projetar a visão hegeliana para o futuro. E não é isso que ele faz. O que ele faz é uma busca, até do ponto de vista histórico, ele não se projeta para o futuro, ele não faz predições. Ele é uma retrospecção, ele olha para trás, é uma recoleção dos elementos, é uma recoleção da história, do desenvolvimento do progresso, digamos assim, do conceito. Então, esse domínio, a questão do domínio ou do controle da história só se colocaria se o Hegel estivesse numa posição projetiva, mas ele não está. Ele está numa posição de recoleção. Então não há um domínio da história. Ou seja, o que nós fazemos é um exame, uma análise da história e procuramos descobrir nela um sentido, uma discursividade, um fundamento. E esse fundamento, digamos que a ontologia dessa história é dada pelo método dialético, ou é expressa pelo método dialético, e é nesse sentido que ele é meramente formal. Mas ele é meramente formal ao mesmo tempo que é absoluto, ou seja, só é histórico tudo aquilo que à partida, cabe já no método dialético, ou seja, que tem sentido, que é capaz de produzir sentido. Não há lugar para o absurdo no Hegel. Não, mas é como o kantiano, a gente só consegue captar da realidade aquilo mesmo que a gente coloca formalmente na realidade. O que escapa da nossa forma de compreensão da realidade está além da nossa compreensão. Não, eu não parece que isso seja hegeliano, sinceramente. Não parece que isso seja hegeliano. Que implica um dualismo que não parece ser hegeliano, mas posso estar errado. Isto é só a minha posição, claro. Não, também posso estar errado. Só estou dizendo que é por isso que na fenomenologia ele começa com o primeiro capítulo dizendo que a gente não consegue captar o que é imediato. A consciência sensível é insuficiente para captar o que é imediato. Né? Sim. Mas acho que é muito interessante essas abordagens. Vamos mantendo essas problematizações, né? E vamos continuar. Ainda que estejam os dois errados, dá para tirar muita coisa daí, hein, pessoal? Aprendendo muito aqui. Não é que eu acho que é só uma questão de... Pelo menos estou aprendendo. Sim, estou aprendendo o conceito da minha parte é bem mais provável que esteja errado do que certo, confesso. Depois, à medida, também no texto que vamos ler do comentário aqui do Christian também, o tempo, e também nós vamos enviar a semana que vem um texto, aquele que enviei em francês para vocês, o tempo e o conceito e a filosofia do direito
e a relação das figurações, que toca nesse problema, exatamente que estamos falando agora. A questão do lógico e as figurações. O conceito e o tempo. É exatamente isso que estamos falando. Então, o João Henrique traduziu o texto e na semana que vem nós vamos enviá-lo e vamos também debatê-lo. Acho que isso vai elucidar bastante também essa discussão. Mas eu acho que ele poderá ajudar a entender essa relação do tempo e o conceito e o método trabalhando nisto e como as figurações e a lógica se imbricam, né? Seguimos, Carlos. Bom, seguimos para a leitura do próximo parágrafo, então. Sim, o parágrafo 22. Ivan Charduzin quer dizer para nós? Ivan Charduzin. Sim, professor. Um segundo, eu pegar o texto aqui. Página 330, Ivan. Ok. Vamos lá. Portanto, assim como a ausência de conteúdo daqueles inícios não faz deles inícios absolutos, também não é o conteúdo que, enquanto tal, conduziria o método para frente ou para trás no progresso infinito. De um lado, a determinidade que ele gera para si em seu resultado é o momento através do qual ele é a mediação consigo e faz do início imediato algo mediado. Mas, inversamente, a determinidade é aquela através da qual essa sua mediação se perde. O método retorna para o seu início através de um conteúdo, como através de um outro aparente dele mesmo, de modo que ele não meramente restabeleceu o início, mas como um início determinado, e sim o resultado é, de igual modo, a determinidade suprassumida, portanto, também o restabelecimento da primeira indeterminidade na qual ele começou. O método realiza isso com um sistema da totalidade. É nessa determinação que ele ainda tem de ser considerado. Sim. Então vejam que você, Carlos, tem alguma coisa a comentar aqui? A destacar? Olha, nada muito pontual. Eu acho que tem bastante a ver com a discussão que estava tendo agora aí do debate entre o Nono e o professor Antônio. E... Sim. Então, veja, eu gostaria de destacar o seguinte, exatamente isso que nós estávamos, diz assim, que o começo, os inícios, como ele diz, né? Os inícios são sempre sem conteúdo, né? Quer dizer, eles são indeterminados, ele diz o início imediato, mas também como algo mediado. Quer dizer, se nós pegamos ser, nada e devir, eles começam se mediando, né? O início mas também no sentido de que, por exemplo, se nós pegarmos a essência, o imediato da essência é o resultado da mediação do ser. Por isso que ele diz que aqui o método realiza isso como um sistema de totalidades. Quer dizer, se completa o ser, uma totalidade, um ser é um círculo, ele chegou à sua imediatidade. Quando a essência interioriza o ser na sua imediatidade, esse ser aparece como essência, né? E o método está atuando. Ele diz ali, né? O método vai constituindo esse sistema de totalidades. Essa totalidade, né? Um sistema da totalidade. Quer dizer, o ser, a essência e o conceito são inícios indeterminados, mas que também tem um mediado, como ele diz aqui,
aquilo que foi derivado anteriormente. A essência começa daquilo que foi mediado no ser, né? E o conceito começa daquilo que foi derivado, deduzido, mediado na essência. Conclui com a efetividade. Então, a efetividade é essa relação, interação de causa e efeito que já tem um modelo de conceito, de liberdade, da determinação do conceito, né? Então, começa uma nova imediatidade que vai se determinando, né? Então, agora, professor, agora acho que a palavra importante que tem aí é a totalidade. Uma totalidade é alguma coisa completa, não é? Alguma coisa que termina fechada, né? Se fecha, né? Então, na hora que ele diz que o método se realiza como um sistema da totalidade, ele está dizendo alguma coisa que chegou a um fim. Ele está chegando a alguma coisa que se completou, que não tem mais o que acrescentar. Certo? Então, nesse sentido, eu acho que o que vem depois da lógica já não é mais lógica. Né? O que vem depois da lógica já é fora da lógica. Né? A lógica chega a um fim, a lógica se constitui como um sistema de totalidade. Né? Essa palavra aí, eu acho que... Se é que eu estou entendendo direito... Não, mas isso é importante, é claro. A totalidade no sentido de que se explicaram, foram explicitadas as categorias lógicas. Totalidade lógica. Mas agora começa a liberação dessa lógica, que é o que nós vamos ver, né, depois, nesses últimos parágrafos, é a exteriorização da lógica em natureza e em espírito. Né? Professor? Sim. Com relação a isso, até acho que cabe mais, na verdade, para a próxima semana, porque daí nós estaríamos... Porque o próximo seminário vai ser justamente sobre a transição da lógica para a natureza, né? Só dando uma pincelada, assim, o professor Ibert chega a comentar que a lógica tem, entre aspas, o defeito de estar consumada somente em si. E, nesse sentido, ela tem uma contradição que precisa ser resolvida no desdobramento no real. Mas isso fica para discussão, creio que na próxima aula o Magdiel vai debater isso. Com relação a... Eu sugiro, então, que agora você faça a leitura dos teus slides, que nós não vamos ter tempo de ler os parágrafos, né? Perfeito. A gente vai comentando alguma coisa. E só com relação ao que o professor Nuno estava dizendo, de todo o início ser, de certa forma, absoluto, mas me parece que todo início é um imediato alcançado como resultado da suprassunção de uma mediação. E, como resultado, ele é, simultaneamente, um relativo. Porque ele foi alcançado através do... Porque ele faz referência, né, àquele desenvolvimento através do qual ele foi alcançado. Então, como disse o Antônio, por exemplo, o início da lógica se dá já pressupondo a fenomenologia, que vai estar lá no fim do sistema, lá no espírito, né? Então, me parece que, ao mesmo tempo que todo início é, por um certo aspecto, absoluto, ele é, por um outro aspecto, relativo. Não sei, eu posso estar redondamente enganado, mas é o que me parece. Sim. Não, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que é justamente isso. Ou seja, ele é absoluto no sentido em que nós não precisamos de ir mais longe do que ele, mas ao mesmo tempo é relativo porque ele encerra a diferença, justamente. Então, essa diferença é só... como digo, não é bem, nem sequer é bem relativa, é relacional, não é? Perfeito. É uma estrutura relacional. E eu acho que o método dialético o próprio método é que é absoluto. Ou seja, os inícios, qualquer início, ou qualquer momento que nós possamos escolher como o começo, ele estará já determinado pelo método e o método em si é absoluto, ou seja, não há nada fora dele, da dialética. Um método absoluto, sim, um método absoluto.
Sim. E Perfeito. o Quer método então que não eu é faça... mais do que é ontologia, não é? É a estrutura de tudo o que é, de tudo o que existe. O método e então ele encerra em si mesmo todos os começos, todos os fins, etc. Mas é relacional, exatamente. É essa eu acho que a dificuldade, para mim, pelo menos, é essa. É simultaneamente uma coisa que está aí já completa, é uma totalidade, mas ao mesmo tempo é uma totalidade que se diferencia internamente, de uma forma imanente. Portanto, é relacional. O professor Cirne Lima tem a frase, né? Tudo é relativo ao absoluto. Então, dessa forma, conserva a relatividade e a absolutidade, a absoluteza. Sim. Muito bem. Professor, tu queres então que eu leia os meus slides? Sim, para nós chegarmos ao fim, mas que não é o término, né? Perfeito. Eu tentei, então, pessoal, condensar aqui os slides de uma forma mais ou menos coerente para a leitura que nós estamos fazendo desses parágrafos, tá? Então, o Ivan leu o 22. Não, já fizemos o 22, agora o 23. Isso, o Ivan leu o 22, vamos para o 23. Então, esse progredir do início em direção ao resultado, que é novamente o início, se determina no sentido de que começa com determinidades simples, e as seguintes se tornam cada vez mais ricas e concretas. Em cada estágio de determinação ulterior, ele, o conceito, eleva toda a massa do seu conteúdo precedente e não apenas não perde nada, nem deixa algo para trás através da progressão dialética, mas traz consigo tudo o que adquiriu dentro de si, e se enriquece e se adensa dentro de si. A isso, o professor Iber vai comentar que a progressão dialética ela é integradora. Integradora, Então, né? Isso. Isso. Por isso que torna mais rico e mais concreto. E veja que aqui também ele diz no meio do parágrafo, em itálico, ele diz assim: o universal constitui a base. A progressão, por causa disso, não tem nada de ser tomada como um fluir de um outro para um outro. Então, ele insiste nisso, né? Que há essa base, esse fundamento. Essa base é o universal, essa imediatidade, né? Que vai se tornando mais rica, mais concreta, né? Muito bem, sigamos. Então, parágrafo 24. O mais rico é, portanto, o mais concreto e o mais subjetivo. O cume mais alto, mais agudo, é a personalidade pura, que unicamente, através da dialética absoluta, que é sua natureza, inclui e sustenta tudo dentro de si, porque ela se torna o mais livre, a simplicidade, que é a primeira imediatidade e universalidade. Pois é. Veja que este parágrafo, Hegel tem como subjacente a estrutura do silogismo. Ele diz, eu não gosto muito dessa palavra expansão, eu preferiria, os franceses também e outros, e o Iber mesmo, fala em ampliação, erweiterung. Não sei por que o Orsini quis botar expansão. Expansão parece uma coisa muito espacial ou como se fosse quantitativo. Não, é ampliação, no sentido de intensidade, não é? Uhum. E ele diz, essa expansão, esse universal, é a primeira premissa. Então, o universal. Depois, ele avança para a segunda, que seria esse particular, essa negatividade, e, finalmente, é a personalidade. Quer dizer, é essa singularidade, é essa subjetividade. Então, nós temos aqui universal, particular e singular. Né? E isto é que inclui tudo dentro de si. Então, essa síntese, né? Parece que é importante. Tá? Mas era só isso que eu queria comentar. Podemos ir para o último parágrafo. Professor, na verdade eu fiz aqui até o 26,
porque o professor Iber teve aquele errinho na contagem dos parágrafos, né, que eu te comentei por e-mail. Então, se tu quiseres, a gente para no 25, mas é porque a parte do manual em que ele fala da segunda tríade e da estrutura metódica do desenvolvimento dialético termina no parágrafo de número 26, que ele contou como 25 no manual, mas na verdade é o 26. Bom, vamos ver. Eu tinha feito só até o 25, mas não é grave. Pode já antecipar. Então, 25. É deste modo que cada passo da progressão no determinar ulterior, à medida que se afasta do início indeterminado, é também uma aproximação regressiva do mesmo, de tal modo que aquilo que inicialmente pode parecer diverso, a saber, o fundamentar regressivo do início e o determinar ulterior progressivo do mesmo, caem um no outro e são o mesmo. Eu anotei mais um pedacinho. O absoluto pode ser apreendido somente através da mediação do conhecer, do qual o universal e o imediato são um momento, mas a própria verdade está somente no percurso expandido e no fim. Isso você citou muito bem. Você tem mais alguma coisa para ler aí do 25? Não, essa era a leitura. Veja que você citou muito bem essa parte. Aqui Hegel, na verdade, tem todo um debate histórico, tanto com o conhecer limitado e determinado na forma instrumento, que aí estaria se referindo a Kant, como também aquilo que ele diz a impaciência, que apenas quer ir para além do determinado, que aí se refere tanto a Schelling como a Jacob, que querem aprender na imediatidade, está subjacente todo um debate. E aí vem essa frase que você citou, que ele diz assim: o absoluto pode ser aprendido somente através da mediação, em itálico, né, do conhecer. Então, não é pela impaciência de aprender imediatamente o absoluto, mas é por este longo processo da paciência do conceito que vai se desenrolando o método e o conteúdo. Então, isso é muito importante. Mas aqui há todo um debate subjacente de contraposições que Hegel faz à apreensão do absoluto, tanto contra Kant como contra Schelling e Jacob, né? Uhum. Perfeito. Passamos ao último, então? Pois é, mas eu não sei se ali está dentro. Mas leia dos casos como um aperitivo, entendeu? É o último parágrafo citado pelo professor Iber dentro da seção A Estrutura Metódica do Desenvolvimento Dialético ao Todo. Mas por um erro de contagem ele contou como 25, mas na verdade é 26. Em todo caso, a gente aborda rapidamente, qualquer coisa na aula seguinte a gente aborda novamente. Bom, eu anotei ele inteiro, tá? Ele é um parágrafo bem curto. Então diz, parágrafo 26. Em virtude da natureza mostrada do método, a ciência se apresenta como um círculo fechado em si, cujo início no fundamento simples, a mediação recurva o fim. Nesse caso, esse círculo é um círculo dos círculos, pois cada membro singular, como animado pelo método, é a reflexão dentro de si que, ao retornar ao início, é, simultaneamente, o início de um novo membro. Fragmentos dessa cadeia são as ciências singulares, das quais cada uma tem um antes e um depois, ou, falando mais precisamente, tem apenas o antes e, em sua própria conclusão, mostra o seu depois. Mas aqui já diz respeito à próxima. As ciências aqui seriam já faz, de fato, referência a outro item do próximo seminário. Perfeito. Mas aqui, o que o Magdiel está perguntando aqui? Ele está fazendo bastante perguntas, parece. Então, mas aqui o Antônio já respondeu. Tá, ótimo. Então,
Eu não sei se os colegas têm alguma pergunta, Ivan Chardozin, você tem alguma observação? Então, você pode concluir a partilha e vamos ver se tem alguma pergunta. Carlos, tu pode terminar o compartilhamento, depois tu me manda isto, ou tu queres mandar para todos os colegas, acho que é bom esse teu PowerPoint, tá? Perfeito. Então, vou encerrar aqui com o comentário do professor Iber a respeito de todos esses parágrafos da estrutura do desenvolvimento lógico ao todo. Então, diz o professor: o conteúdo do segundo grau pertence, como deduzido, ao próprio método, que se amplia para um sistema pelo seu desenvolvimento dialético. Porque cada grau vem ao desdobramento na reflexão do anterior, o método avança em marcha de recuo. O resultado novamente alcançado no avanço para frente não é outra coisa do que o fundamentar indo para trás do início. Nisso consiste a estrutura circular dos passos dialéticos. Então, a lógica não é um circular eternamente dentro de si, pois os conteúdos se alteram e não meramente repetem o anterior. O círculo dos círculos tem a figura de uma espiral do desenvolvimento progressivo grau a grau, que alcança um ponto-alvo que resume, ao mesmo tempo, a simplicidade do início. O se saber do conceito como instância de dedução metódica do ser como totalidade pensada do mundo. Sim. É uma boa apreciação, bom assim. Muito bem. Mas então me parece que terminou numa grande estrutura relacional, né, professor? Acho que esse seria esse debate que teve entre o Nuno e o professor Antônio e tal, eu acho que é justamente, estava muito próximo do ponto em que o Hegel está querendo chegar mesmo. Acho que é por aí. Sim. Você depois compartilhe isso com os colegas, né? Vamos ver se temos algum comentário a mais. Você pode concluir o compartilhamento. Isso. Então, vamos ver se os colegas têm mais alguma outra explicitação. Magdiel, você tem algum comentário? Não. Então, nós agradecemos ao Carlos, né, pela sua exposição, seu PowerPoint. E nós, então, na semana que vem, vamos concluir com a apresentação do Magdiel, né, e também a participação dos colegas. Então, muito obrigado por esta sessão. E, então, obrigado, Carlos. Eu que agradeço a todos pela paciência, espero não ter sido... Se não fosse muito bem, porque não é fácil, essa parte é muito árdua, né? Essa parte do método, né? Fiz o possível, espero ter podido colaborar aí com os colegas. Eu que agradeço a vocês todos. Então, até a semana que vem, no nosso último encontro, né? Tchau.